Bom dia! Queremos juntos celebrar este culto na presença deste Deus triuno que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-lo com o versículo de Apocalipse 22:13 que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Este Deus que é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, é que nós queremos adorar, é que nós queremos ter este tempo de ouvir a sua palavra, de meditar na sua palavra. E eu quero convidar você a fazer isso junto comigo. Vamos ter uma palavra de oração? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos por mais este dia, muito obrigada. Obrigado pelo teu cuidado na nossa vida, obrigada, Senhor, porque tu ouve as nossas orações e no tempo certo responde cada uma das nossas orações. Ó Deus, venha com teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Venha, ó Deus, mostrar qual é o teu querer para a nossa vida. Este culto é para ti, é para a honra e glória do teu santo nome, e tu és o nosso principal convidado. Fica conosco, ó Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Final fosse hoje, e se você fosse condenado ao inferno, seria uma injustiça? Não sei se você já parou para pensar nesta pergunta, mas eu penso que muitas vezes nós possuímos uma autossegurança e uma ilusão a respeito da condição do ser humano. E muitas pessoas ainda pensam que no final Deus acabará salvando todos. Eu penso que se eu for condenada ao inferno, não estará ocorrendo nada mais do que justiça, pois o meu pecado, as minhas obras, a minha falta às vezes de fé, a minha falta de obras, muitas vezes elas mesmo me condenam. São argumentos suficientes para que o veredito no juízo final seja condenado. Se o julgamento final fosse hoje,
E se você fosse condenado ao inferno, seria uma injustiça? Nós até talvez vamos tentar argumentar dizendo, mas eu sou uma pessoa boa, ajudei fulano, fiz não sei o que para ciclano, observei tantas coisas, mas nada adianta. Em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Sim, salvar os pecadores. E Paulo ainda continua dizendo assim, dos quais eu sou o principal. Eu repito o versículo, 1 Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Sim, todos nós pecamos e a palavra de Deus é clara, pois nos fala que a radicalidade do pecado é a separação de Deus e é a condenação, é a morte, essa é a consequência do pecado. De qualquer forma, com maiores ou menores consequências, pecado é pecado. Me separa de Deus, me leva à morte e à condenação. E a pergunta que precisamos fazer é: se somos pecadores, o que precisa ser feito para que eu, para que você, para que nós sejamos salvos? Num primeiro momento, a palavra nos mostra que o que precisa ser feito para sermos salvos já foi feito. Foi feito por Cristo Jesus na cruz. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi um ato realizado para a nossa salvação e custou caro, custou a sua vida, a vida de Cristo. E realmente foi sim um sacrifício. Não podemos imaginar Jesus como alguém imune à dor ou ao sofrimento. Assim como você e eu, como ser humano, ele sofreu cada momento, desde a humilhação até a crucificação. Mesmo tendo poder para se salvar, ele não fez. Certamente ele foi tentado a fazer isso. Todos à sua volta diziam: salvou os outros, curou os outros, fez grandes milagres. Salve-se agora a si mesmo e prove que é o Filho de Deus. Isso lembra a tentação que ele passou lá no deserto, em Mateus 4, quando o diabo dizia para ele: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão, ou se você é filho de Deus, se jogue daqui, os anjos vão te segurar. Ou ainda, nos lembra do próprio relato da crucificação de Cristo, onde vocês devem recordar que ao lado de Jesus estavam aqueles dois outros homens sendo crucificados. E um destes homens olha para Jesus e o insulta, dizendo: você não é o Salvador, o Rei dos judeus, o escolhido de Deus? Então salve-se a si mesmo e assim também salve a nós. Mas Jesus, ele não aceitou ir pelo caminho mais fácil. Ele rejeitou o caminho mais fácil e ele obedeceu aos planos de Deus até o fim. Por quê? Por amor. Este amor imenso que é capaz de perdoar e interceder por nós. Ele suportou a vergonha da cruz e hoje ele está aqui vivo, ressurreto, disposto a estender esse amor e esse perdão a cada um de nós que busca a Ele de coração. Porém, diante desta realidade, talvez às vezes pensamos: mas se o que precisa ser feito já foi feito por Jesus, então eu posso ficar tranquilo, nada mais é preciso ser feito. E é diante desse pensamento que eu quero relembrar a história daqueles dois que foram crucificados ao lado de Jesus. E eu preciso dizer, possui apenas duas alternativas, que tanto eu quanto você nós podemos ter.
A primeira delas é que nós podemos fazer a opção de entrarmos no círculo vicioso do ser humano. Sim, entrar no círculo vicioso do ser humano. Que círculo é esse? É achar que no final das contas, Deus realmente vai salvar todos mesmo. Afinal, Ele é amor, e se Ele é amor, Ele não vai querer ver pessoas sendo perdidas. E realmente, Deus não é o desejo do Senhor ver pessoas perdidas. Mas cair nesse círculo vicioso em achar que no final das contas Deus vai salvar todos mesmo e eu posso levar a minha vida do jeito que eu quero, nós não estamos daí reconhecendo a nossa condição de pecadores, de que nós não conseguimos nos garantir com as nossas próprias forças. Quando julgamos que não precisamos de Cristo e de seu sacrifício, quando não reconhecemos o quanto precisamos da sua graça, da sua misericórdia, quando nós não reconhecemos que vamos ao inferno por vivermos distantes de Deus, nós anulamos, nós rejeitamos tudo aquilo que Cristo fez por nós. Nós achamos que a cruz foi algo desnecessário e nós insultamos a Cristo quando não temos coragem de bater no peito e dizer: Senhor, tenha compaixão de mim. Sou sim pecadora e salve a mim. O salve-se a si mesmo, como eram os insultos a Jesus, ele demonstra a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Então nós não podemos cair nesse círculo vicioso de achar que no final das contas Deus vai dar o seu jeitinho e vai salvar todo mundo. Nós precisamos, diante desse Deus, reconhecer os nossos pecados, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim e me salve. Ou nós temos a opção de assumirmos então a nossa condição e nos entregar a Jesus. A fé nos é dada como um presente. Por sua graça, Deus nos dá a fé. Ela se expressa no temor a Deus. Por isso, o outro crucificado ao lado de Jesus, ele diz para aquele que estava insultando Jesus assim: você não teme a Deus? Está blasfemando. A nossa condenação é justa, mas ele não fez o mal para estar aqui. A fé se expressa também num profundo conhecimento de mim mesmo, da minha situação humana. Nossa condenação, ela é sim justa. A de Jesus não foi. A nossa é justa porque nós somos sim pecadores. E o único capaz de nos salvar é Cristo Jesus. A nossa esperança deve estar somente nele, estar firmada em Jesus. Por isso o pedido daquele crucificado, daquele que estava ao lado de Jesus no momento da crucificação foi: Senhor, lembre-me de mim quando o Senhor vier como rei. Senhor, lembra-me de mim quando o Senhor vier como rei. Aqui está o começo para uma mudança. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e depositamos a nossa esperança no Senhor. Este versículo 42 de Lucas 23, que diz: Senhor, eu não mereço, mas lembra de mim quando estiver o teu reino. É o começo. É o começo de uma vida de mudança, de ir rumo à salvação, de saber que o Senhor é Rei, de saber que o Senhor, somente Ele, é capaz de nos salvar. Martinho Lutero, ele escreveu um testemunho de fé, e nesse testemunho ele dizia assim, eu vou ler para vocês: até o presente, em vista da maldade e da fraqueza que pertence à minha natureza, não me foi possível
cumprir as exigências de Deus, se não posso crer que Deus em Cristo me perdoa desses tristes pecados diários, eu estaria no fim. Teria que me desesperar, mas largo mão disso. Dependurar-me numa árvore como Judas, isso eu não farei. Prefiro dependurar-me no pescoço ou nos pés de Jesus, como aquela mulher pecadora. Ainda que eu seja pior do que ela, seguro-me firme no meu Senhor. Então ele dirá ao Pai: este carrapato também tem que entrar no céu. É bem verdade que ele não deu conta de nenhuma de suas promessas e desobedeceu a todos os teus mandamentos. Mas, Pai, ele está agarrado em mim. O que importa? Afinal, eu morri por ele também. Esta permanecerá sendo a minha esperança. Este é o testemunho de fé de Martinho Lutero. Ele diz: sim, eu sou falho, sou pecador, mas eu preciso me agarrar a Cristo. Eu preciso reconhecer a minha condição humana de ser falha, de ser pecadora e me agarrar em Cristo. Nós somos pecadores. Merecemos sim a condenação, mas mediante a fé, mediante ao estar agarrado em Jesus, assim como os carrapatos se agarram na pele, me dá, por graça de Deus, a salvação. E a resposta de Cristo é a mesma dada àquele bandido que estava sendo crucificado com ele: estarás comigo no paraíso. Promessa que começa a se cumprir já agora em nossas vidas. Jesus é Rei. E neste domingo, no calendário litúrgico, é dia de Cristo Rei. E o seu reino, o reino de Cristo, começa e precisa começar na minha e na sua vida. Se em minha condição humana impera o pecado, eu preciso ser regido, governado por Deus, por seu Espírito. Ele faz isso em nossa vida. Jesus é o nosso Rei. A Ele precisamos obedecer, a Ele precisamos respeitar, a Ele nós precisamos amar, a Ele nós precisamos consagrar a nossa vida. Nele eu preciso crer e confiar. Com Ele eu preciso me relacionar e crescer neste relacionamento, em intimidade com Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que assim Deus nos abençoe e que assim a cada novo dia nós possamos sim nos agarrar aos pés de Cristo e reconhecer a nossa condição humana e saber que dependemos totalmente de Deus para a salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.
convida a termos um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, porque tu vem ao nosso encontro. Obrigada, Senhor, porque somente através daquilo que Cristo fez na cruz, nós podemos ter esperança e podemos ter e receber das tuas mãos a salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado conosco. Obrigada, Senhor, porque podemos sim olhar para a nossa vida, reconhecer os nossos pecados e clamamos a Ti dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim, ó Pai. E assim, ó Deus, me ajude a viver dia após dia na Tua vontade e nos Teus princípios. Assim, ó Pai, obrigado pelo Teu cuidado para conosco, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque Tu interveio na história da humanidade para que nós não recebêssemos a condenação, mas sim todo aquele que crer em Ti tem a salvação. Por isso, muito obrigada. Assim, ó Deus, permanece cuidando de nós, guardando a nossa vida dia após dia, fica com os nossos afazeres. Também, ó Deus, com todos aqueles que de alguma forma estão sofrendo, tem misericórdia, cuida e guarda, vá ao encontro de cada um e que cada um possa se sentir carregados por Ti. Assim, ó Deus de amor, no mais, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Possamos permanecer na paz desse nosso Deus, desse Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abençoado dia e uma abençoada semana a cada um.